o vídeo falando das minhas outras histórias que não sejam Vendetta. Porque Vendetta vocês já sabem a historinha completa, né? Vendetta conta a história da Samantha, da Alexia, do Damian, do Stefano, do Paul, da Agnes e do Logan. Claro, do Eliel que eu esqueci. Eu sempre esqueço porque ele tem participação física. Mas enfim, vocês já sabem a história. É de vampiro com bruxa. Mas vocês não sabem as minhas outras histórias. Como, por exemplo, Seipinha, meu livro de poesias. Tem, na maioria, poesia descornada, que Deus me perdoe, mas tem umas legais, tipo Noite, que é uma das minhas favoritas. Ou Minha Praia Entardecer, que também não é tudo descornada. Mas geralmente tem Como Te Apagar de Mim. Ah, tem pra mãe e pro pai também. Ah, pra mãe é minha favorita. É, eu adorei escrever essa coisa. Daí entre os meus livros tem Eternidade e Fim. Um é a continuação do outro. O fim seria, digamos, o começo de Eternidade. Conta a história da Jéssica, da Louise, da Christine, do Vladimir, quando eles ainda eram humanos e quando eles foram transformados em vampiros. E daí conta a trajetória deles, mais ou menos, até um certo ponto, onde começa a Eternidade, que é o nome do outro livro. Em Eternidade, a Jéssica se apaixona por um tosco mortal chamado Frederick. E dá cada reviravolta na história por causa desse desgraçado, desse humano. Não é um plágio de Crepúsculo, porque eu escrevi esse livro antes da Stephanie Meyer lançar aquela porcaria daquele livro dela, que todo mundo diz que é plágio. O meu é plágio do dela, não é. Eu escrevi antes, eu juro. E o meu é um mortal e uma vampira. Mesmo que ninguém conte isso, mas tudo bem. Todos que leram disseram que era plágio, eu juro que não é. Quem é Você é uma das minhas favoritas. Meu xodó é Eternidade, viu, gente? Mas Quem é Você é uma das minhas favoritas. É sobre humanos. Tudo começa num assalto. Sim, é estranho, de verdade. Onde a Jéssica... Sim, eu adoro usar meu nome. A Jéssica é assaltada e daí ela conhece o Henry Carmichael. E daí eles acabam meio que se desentendendo no começo, porque ele acha que é uma prostituta. E daí ela esboqueteia ele. E daí ela foge dele. E daí ele pega ela e bota ela sentada no carro dele. E daí eles vão tomar um drink. E depois desse drink eles vão pro apartamento dela. Não, eles não vão pra casa. Na verdade eles vão, mas pra cada um pra uma cama separada. Tipo, ela pra dela e ele pro quarto dela. Daí no outro dia ele desaparece e só deixa um bilhete e ela pergunta: quem é você? Por isso é o nome da história. Eu não sou criativa, eu falei. Peraí, caiu tudo aqui. Mas deixa pra lá. Depois disso daí tem um monte de rolo assim. E daí eles se acham num treco do hotel lá dela, que ela tem com os sócios dela. E eles se apaixonam, só que daí tem um monte de mal entendidos. E daí eles se encontram. E daí sim eles vão pra cama. E depois da cama daí tem uns probleminhas. E até onde eu escrevi eles terminam na cama. Mas eu prefiro escrever mais, porque minha mãe quer ler o filho assim, só porque tem humanos. Ela detesta vampiro. Fazer o filho lá. Entre Pétalas e Espinhos já é bem o oposto dos outros que são de vampiro. É de caçadores de vampiros e de bruxas e de fadas. Não, eu não me baseei em Supernatural, mesmo que o ator é bom, né? Da transferência. Mesmo que o galã, assim, digamos assim, o mocinho do meu livro, seja a cara do Dean, mas não é baseado em Supernatural. É baseado, mas não é totalmente, porque tem umas coisas meio fora de nexo que não tem muito Supernatural. História de Tripcat, é sobre, tipo, ela odeia ele quando eles se conhecem. Ela odeia ele mesmo. E daí só que ela odeia ele porque ela começa a gostar dele. E isso gera um conflito. E a amiga dela gosta do amigo dele. Amiga não, ele não é, acho que não. Com certeza, ele faz tempo que eu não escrevo. Eu cheguei às fases finais dele, mas eu parei porque tem nossa flores. Eu tô morrendo com ela. Mas enfim, é sobre
amores e no final eles acabam juntos, casados. A Armadilha do Amor eu não terminei, era pra ser na base dos romances, aquele Júlia, Sabrina e Bianca, sabe? Daí eu comecei com o negócio no campo, assim, e daí eu fiz que ela se apaixonava por um idiota que veio da cidade e tal. Só que eu fiz o fim ficar muito próximo do começo, sabe, gente? Porque eu não tinha ideias. Porque não de humanos, eu tenho ideias pra romances de vampiros. Não faz sentido, mas é verdade. Enfim, daí eu parei esse. E Tempo é um dos últimos que eu tava escrevendo, que ela se apaixona por ele, ela é apaixonada por ele desde que ela é mais nova e ele por ela. Daí ele volta, ela tá quase tarde pra casar e ele volta formado em medicina. É medicina, acho. Medicina ou advocacia, uma dos dois. Eu não lembro mais porque eu sei ainda tempo. Nas férias, né? Daí eles casam, aí ele promete fidelidade eterna e ele começa a ter um caso com uma prima dele, digamos assim, afilhado do pai dele. Ele e o irmão dele, o Joseph e o Sebastian. E daí ela fica. A Louise para abandonada. E daí ela fica assim, ela descobre e quer vingança. Ai, eu adoro uma vingança, e daí ela quer vingança, e daí ela começa a aprontar, e daí ela descobre que a Serafina, que é a malvada, que tava na cama com o namorado, é uma vampira. E daí ela se torna uma vampira, só que antes ela se tornar uma vampira, ela tava grávida. E daí ela se transforma numa vampira, mas ela fica muito diferente quando ela é humana, porque ela muda totalmente o jeito dela. E daí ele não reconhece ela, porque ele foi transformado por ele e o irmão dele tentaram se matar, meio que tentaram se matar. No caso, descobriram. E a bruxa da Serafina fugiu ainda, filha da mãe. Ela é filha da mãe, né? Mas ela fugiu. E a história meio que parou quando a Louise tá indo embora. Pra deixar o Joseph, enfim, deixar ele de uma vez. Ela não quer mais ficar com ele, daí ela vai deixar ele. Ela ainda ama ele, mas ela vai deixar porque, enfim, ele traiu ela, né? Pra encontrar a filha dela, que ela despachou pra Itália, eu acho, com as amigas dela. E por aí eu parei, ele vai junto, só que no final ali eu dei a entender que eles estão no avião, só que eles não tem como estar no avião em 1800, sabe? Então eu tenho que arrumar pra ficar como se fosse num bar. E eu tô com preguiça de fazer isso. Mas é mais ou menos isso nas minhas outras histórias. Ah, e daí tem a Festa Inesquecível também, que são histórias juntas de quando eu era menor, que eu escrevia quando eu era pequena. Então eu ainda tenho que passar algumas, mas elas são muito idiotinhas, então eu ainda fiquei meio assim, será que eu passo? Mas eu vou passar. Um dia, quem sabe, eu queira ler aquelas coisas. Eu acho que são só... Ah, daí tem mais umas canções que eu escrevi pro coral lá da escola, quando eu fazia coral. Sim, eu fiz coral. Eu fiz coral, fiz teatro, fiz dança, eu fiz o Diabo a 4 que teve lá na escola, tudo que tinha, eu me candidatava, eu entrava. Enfim, eu fiz de tudo que tinha na escola. E eu fiz coral, e daí precisava de uma música, e eu fiz a música. E precisava de um texto pro teatro, e sim, eu fiz o texto pro teatro. Eu gostava de escrever. Gostava mais de atuar, mas escrever também. Enfim. Eu tava falando dos meus livros e eu acabei falando de... Não sei porque, eu acho que eu ainda vou escrever um livro sobre mim, porque não pode, a pessoa sempre acaba fazendo assim. Ainda bem que eu só vou postar isso nas fics, né? Vocês já viram como eu sou maluca, então... Foda-se. Desculpa os nomes, mas é que tipo... A escola deseduca, como diz minha mãe. Eu não sei, tá comendo lixo. Eu vou escrever hoje de noite, mas eu acho muito. Eu tava escrevendo antes quem era você.
Minha Mãe que é o Fim. Eu espero que vocês, se vocês forem ler, claro, esses livros vocês gostem. Os que não tem final, sim, eu pretendo dar um final pra eles, mas eu preciso chegar nas férias. Férias é o melhor tempo da minha vida, porque eu boto todos os meus livros em dia. Tipo, Eternidade eu acabei nas últimas férias, porque eu não tinha terminado ainda. Entre Pétalas e Espinhos também eu acabei nas férias. Agora só falta eu botar alguns parâmetros, digamos, índices. E daí tá terminado também. Que nem Sem Fim eu terminei. Sem Fim é livro de poesia. Agora eu quero terminar Fim, Tempo e Quem é Você. Armadilhas do Amor, assim, eu nem sei se eu vou terminar, porque é uma história muito retardada que eu vou resolver escrever, então... Bom, eu acho que são essas. Vendetta, que eu vou terminar logo, juro. Eu acho que são essas. Alguma dúvida é só deixar aí embaixo aqui nos comentários. Tô me sentindo gravando vídeo, né? Tô me sentindo a Kéfera agora, dizendo pra deixar nos comentários aqui embaixo. Mas é verdade. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder. Vocês sabem disso. Ou me chamar no inbox, que vocês também sabem. Então tá, tchau, gente. Eu vou tomar um banho e lavar essa cara. Tchau!